Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal e a mais uma emissão a acompanhar o Campeonato Nacional do Maior da Minha Aldeia, patrocinado pela editora Pitágoras. Hoje a emissão é um pouco diferente das anteriores. Em vez de estarmos aqui a analisar os jogos e os confrontos entre os vários jogadores, vamos dar aqui uma vista de olhos ao inquérito que os participantes preencheram há umas semanas atrás sobre o campeonato e qual foi a opinião que eles tiveram sobre este campeonato. Não tivemos muitas respostas, tivemos 13 em 32 jogadores do campeonato. Temos uma das perguntas que fizemos, qual foi a avaliação deste formato do campeonato comparativamente ao anterior. No global, as respostas foram bastante positivas, portanto 30% a darem uma nota de 8, 15% a dar uma nota 9, outros 15% a dar uma nota 10. Temos aqui um 7% a dar uma nota 5, 23% a dar uma nota 6 e aqui uma nota 7, que foi também 7.7. Portanto, na globalidade, ou foi positivo este formato aos jogadores que preencheram o inquérito. Na parte que os jogadores gostaram mais do campeonato foi a forma como foi selecionado os jogos, conhecer novos jogos, sentir que o campeonato não foi mais uma temporada, gostei de ver no YouTube, obrigado. O desafio de jogar e eliminar ao contrário nas temporadas, o formato do mesmo, o acompanhamento da organização aos jogos, experimentar alguns jogos novos, a competitividade, a seleção dos jogos em torneio, a brevidade e o sistema de brackets para a progressão, que foi rápido, que era muito importante, a clareza nas regras e o formato. Portanto, na globalidade, o formato do campeonato foi muito apreciado em várias destas respostas. A parte que gostaram menos, o facto de alguns jogadores existirem os tempos. Infelizmente isto aconteceu em alguns jogos. Só 2 partidas em todo o campeonato foram decididas por tempo, não é desejável. Também foram jogos mais demorados e que normalmente sofrem um bocadinho ao necessitarem mais jogadas. Ser eliminado logo de início por um mau jogo, falhas logo o torneio todo, embora a ideia é tentar obter pontos em vários torneios para depois chegar ao playoff. É normal que pode haver um torneio que corre pior, um jogo que corre pior, mas se calhar nos outros o jogador pode compensar. A ausência de alguns jogadores é uma crítica aos jogadores e não à organização. Pronto. Apesar de perceber porquê e como fizeram, grande parte dos jogos que preferia não tiveram os votos suficientes. Isso é sempre complicado. A ideia, pelo menos na seleção de jogos, era ter jogos. Os jogos passaram por vários critérios de seleção e era um deles era estar no top 1000 do BGG, ou seja, serem jogos conhecidos e que as pessoas consideram serem bons jogos. Também estarem representados no campeonato diferentes estilos de jogos, ou seja, work and placements, com abstratos, com engine buildings, ou seja, não estar só um estilo de jogo, era importante estar em vários estilos de jogos no campeonato, porque a ideia aqui não é determinar quem é o melhor jogador num específico jogo, para isso há campeonatos específicos para esses jogos, mas sim determinar quem é o all-rounder que se consegue adaptar em vários estilos de jogos e mesmo assim ter uma boa performance. A seleção de jogos, pronto, é exatamente aquilo que eu falei ainda há pouco. O formato da escolha que deixou pelo caminho jogos com muita qualidade é sempre complicado, porque o campeonato tem 12 jogos neste formato. O mais normal é ver sempre jogos de qualidade a ficarem de fora. Há outros que embora a maior parte até muitos destes jogos que tinham bastante qualidade. Ser obrigatória a participação em todos os torneios. Houve uma pessoa que eu tive de fazer um bocadinho de forcing, peço desculpa, mas era importante ter. Por isso é que o número foi mais reduzido, em vez de 30 para 12, mas era importante que todos os participantes estivessem em 12, porque
Uma pessoa inscrever-se, por exemplo, em 100 jogos no campeonato, não teria qualquer aspiração a ganhar o campeonato, era injusto, porque imagina se a pessoa chegasse mesmo ainda menos jogos ao playoff, depois o seu oponente escolhia aqueles jogos que ele não foi, e portanto era um bocado desequilibrado. E também não queríamos que um sistema em que estava a premiar alguns jogadores que iam a muitos e os que iam a poucos eram prejudicados. Portanto, era obrigatório, a obrigação de estarem todos faz com que os jogadores partem em pé de igualdade desde o início até ao final, pelo menos esta primeira fase. Portanto, era muito importante. Existirem alguns jogos que não conheço, pronto, havia alguns jogadores que não conheciam alguns jogos. Espero que tenham gostado, ou pelo menos a experiência tenha sido positiva para isso. Não consigo determinar, mas seguramente não me apaixonei pelo formato e muito menos pela data. A data eu posso dizer que, atendendo que as temporadas têm mais participantes, mas mais do que isso, muitos jogos, neste momento já estamos a mais de 100 jogos numa temporada, acho que era injusto estarmos a preparar uma data de um calendário de um campeonato para alguns jogos para depois aqueles jogadores jogarem e depois a prejudicar a temporada, o atrasar, ou mesmo que fôssemos jogar a temporada ao mesmo tempo do campeonato, depois aqueles jogadores não iriam participar na temporada porque queriam se dedicar ao campeonato e acho que ficava um bocadinho uma temporada um bocadinho mais fraca e acho que não interessa muito isso. E acho que era mais interessante ter um campeonato só com uma data específica. A data é porque temos uma temporada em setembro, que vamos ter agora a temporada 14, que vai começar agora a meio de setembro. Depois chegamos, a temporada acaba ali no início de dezembro, temos o Natal, não é uma data recomendável nem para o campeonato, nem para jogar temporadas. Portanto, fazemos ali uma pausa. Depois temos uma nova temporada a começar em janeiro. Depois outra em abril. E normalmente só teríamos este período de julho para fazer o campeonato. Mas também outros campeonatos, como o Catan ou Carcassonne, o Red Cathedral, ou, às vezes organizam também os campeonatos e as fases finais neste período. Portanto, a maior parte destes jogos são por turnos. A maior parte dos jogadores não jogaram muitos jogos. Se nós formos ver aqui aos jogadores, a classificação, não. Tabela 1. Se nós formos ver, estamos aqui a falar de 15, 18, por exemplo, os jogadores que chegaram aos playoffs. O Diogo fez 28 partidas, o Filipe 40, o Gotuga 30, o Govir se calhar foi o jogador que fez mais, 47 partidas. 47, o Nuno Moura também chegou aos playoffs 33, o Ocran 43, o Running Wall 41. Portanto, estamos a falar, se calhar, num espaço de um mês, que foi mais ou menos o período que demorou a conclusão da primeira fase, de um jogo a um jogo ponto 20 por dia. Portanto, não foi tanta pressão de jogos. E os jogos permitiu que os jogadores se dedicassem naqueles jogos mais em específico e não se dispersassem em vários jogos. Continuando aqui o inquérito, leque relativamente reduzido de jogos. É uma opção porque se nós tivéssemos depois de chegar ao playoff, que é agora esta fase, em que nós queremos o confronto primeiro contra o segundo, obrigatoriamente, e não ter um formato em que o primeiro e o segundo nunca se defrontavam, que acho que não é um campeonato, não seria um real campeão se não defrontasse pelo menos contra o segundo. É necessário ter um leque mais reduzido, porque se eu aumentasse para 30, 40 jogos, faria com que obrigava as pessoas a terem de estudar mais jogos e não há e era mais normal haver mais pessoas a queixar-se que não estariam preparadas para aqueles jogos. Nem toda a gente joga 30 ou 40 jogos numa temporada,
quanto mais num campeonato em que a seleção é mais reduzida e se calhar não são jogos que a pessoa gosta, daqueles 30 ou 40, e se calhar gosta de se calhar 10 jogos e vai se calhar 2 ou 3 que não gosta muito, mas que infelizmente no campeonato teve de gostar, ou pelo menos teve de aturar. Possibilidade de eliminação muito precoce, pronto, é um formato mais rápido, mas há quem goste, há quem não goste. Há alguma escolha de jogos. A escolha de jogos, já agora, nós dividimos em vários grupos e fizemos com que só os participantes pudessem escolher, os 32 que foram escolhidos para o campeonato, com base no critério de seleção, só esses 32 é que tiveram voz ativa dos jogos selecionados para o campeonato. Acontece, e, por exemplo, nas temporadas, e às vezes também também acontecia se calhar, nas duas edições dos campeonatos passados, que poderia haver pessoas que se calhar votavam e depois não se inscreviam, mas influenciavam os votos a tal ponto que aquele jogo era escolhido para o campeonato, mas não jogava. Ou então jogos que de pessoas que se inscreviam se calhar no azul e não jogavam mais nenhum torneio no campeonato, mas depois influenciavam com que o azul desse mais pontos do que um Santorini, por exemplo. E o campeonato acho que deve ter jogos ao mesmo nível, ou seja, se tem o mesmo número de participantes em todos os jogos, todos os jogos dão os mesmos pontos. Não há um jogo a favorecer, se calhar, um tipo de jogador, ou um jogador que gosta mais azul, ou Carcassonne. Estão todos em pé de igualdade, que era muito importante. Aqui em sugestões por parte dos participantes em mudar alguma coisa nesta organização do campeonato. Só mesmo exigir o cumprimento dos tempos em cada jogo, não em dias totais, mas no formato de board game. Os jogos por turnos com tempos longos demais são prejudicados. Ou seja, eu presumo que aqui é uma circunstância, o jogador chega a tempo negativo, se calhar o jogador que não tem tempo negativo devia ter a possibilidade de expulsar. Nós estamos a seguir a ótica, ou seja, seria uma ótica tipo xadrez. Ok, perdeste por tempo, posso clicar, pronto. Nós queremos incentivar que as partidas terminem num jogo jogado e não por tempo. Só houve duas que acabaram por tempo, que é uma pena. Achamos sempre que é mais importante o jogo do que estar a ganhar por tempo, e nas temporadas não queremos, principalmente nas temporadas, não procuramos que os jogadores tentem ganhar por tempo e tentamos incentivar e promover a competitividade entre os jogadores, mas saudável. Porque no final do dia, ok, uma pessoa ganhou por tempo, ok, ótimo. E a outra pessoa, especialmente, expulsaste-me. É sempre muito complicado, e principalmente na organização, que nós depois temos de ouvir queixas da pessoa que foi expulsa, que não deveria, e acho que é uma situação um bocado complicada. Na maior parte dos jogos eu diria que acabaram todos dentro do tempo. Houve alguns que foram a tempo nativo, mas ainda acabaram. Pronto, esperar que no futuro os jogos tendem a ser mais rápidos e não haja esta necessidade. A primeira fase seria grupos de 3, o que dá pelo menos 2 jogos por torneio, e onde passam os 2 primeiros de cada grupo para uma fase eliminar. Ok, em termos de contas, diria que tinha de ser grupos de 4, porque são 32 jogadores, e teria de ser 3 jogos neste sistema, ou seja, teríamos 16 jogadores depois na parte do playoff. Isto iria obrigar os jogadores a jogar logo no início do campeonato. Seriam 12 jogos, 12 jogos em que estariam a jogar 3 partidas ao mesmo tempo,
que daria 36 partidas a jogar logo no dia 1. E eu, pode ser algo a ver. A única questão é que as pessoas também depois podem reclamar, dizer que enganei-me naquele jogo, confundi, ou seja, estou a jogar Wingspan naquela partida e depois vou para a outra partida e confundo a partida. E nós procuramos também só ter uma partida, ou seja, é diferente. Se uma pessoa só a jogar Wingspan numa mesa, é melhor do que estar a jogar só 3 mesas do Wingspan e que se calhar pode confundir. Mas pronto, é algo a ver e analisar se implementamos. A escolha dos jogos podia ser feita em duas fases. Primeiro jogadores, primeiro cada jogador escolhia 12 jogos e depois os jogos mais escolhidos seriam votados por todos para ter uma escolha final sem jogos de sorte. Ok, portanto, aqui a questão é se a organização deveria ter o poder de escolher os jogos, ou seja, pré-seleção, que a gente pré-selecionou 40 jogos, aqui seria cada jogador. O único problema era, portanto, nós quando apresentámos a lista dos 40 jogos, apresentámos com 6 meses de antecedência, ou seja, quem quisesse preparar para o campeonato sabia à partida, este é o jogo que entra, ou seja, estes são os 40 possíveis. Se quiser treinar, tem 6 meses para treinar. Nós para estarmos a fazer esta escolha, tínhamos de determinar quem seriam os jogadores que iriam jogar o campeonato. Depois, ou seja, que seria algo já perto do campeonato. E cada pessoa teria de entregar uma lista de 12 jogos. E depois teria de haver outra escolha, uma segunda votação para escolher os jogos e não podia. Portanto, é um processo que acho que não sou muito favorável a esta possibilidade. Acho que é mais importante haver a organização escolher os seus jogos, mas que sejam equilibrados, em que haja uma representação de vários estilos e depois os jogadores escolham. Acho que não. Esta é uma escolha que pode demorar um bocado mais de tempo e ficar mais perto do campeonato e não dar tanto tempo para os jogadores preparar. Nada, a organização é incansável, sempre atenta e que tudo corra para o melhor. Obrigado. Processo de escolha dos jogos em competição. Eu sei que isto é sempre algo complicado. Cada pessoa acho que quer sempre os seus jogos favoritos estarem à escolha. Nós fizemos um método de cada pessoa tinha 6 jogos por cada grupo, votava numa ordem de preferência daquele que preferiam mais àquele que preferiam menos. Portanto, era muito importante o escalão que dava e os 2 jogos que eram mais votados desse grupo eram selecionados. E normalmente o que é que acontece? Neste método escolhido, aqueles que haveria mais consenso entre todos os jogadores, se calhar eu tinha a preferência do jogo A ser é o meu favorito, mas se calhar não me importava que o jogo que eu votei em 3, em terceira ordem, fosse escolhido e se calhar aquilo é mais consensual em todos. Portanto, a escolha dos jogos em si do campeonato e como foi, permite consensos. E se formos ver, diria que dos 12 do campeonato, 11 deles não são relativamente surpresa. Por exemplo, tivemos Patchwork e Azul nos jogos dos abstratos. Eram os mais favoritos desses dois, diria eu. Tivemos nos jogos de cartas Wingspan e Seven Wonders Azul. Também dos jogos naquela fase daquele grupo também não era assim nada de espantar que fossem aqueles escolhidos por serem populares e por terem muitos jogadores. No Engine Buildings o Splendor foi o escolhido, também não foi uma grande surpresa. O Tokenoke, daqueles que são de objetivos, também foi escolhido, também não foi em grande surpresa. Acho que a maior surpresa foi nos Worker Placements. Se o Stone Age era o favorito e entrou com uma boa margem relativamente aos outros jogos do grupo. O Targi diria que
embora tenha menos participantes nas temporadas e foi o que foi escolhido, já teve no primeiro campeonato, da primeira edição, ficou à frente de um Agrícola e de um Arnac. Só que diria que se calhar é aquela coisa, é mais consensual o Targi, porque é mais fácil de os jogadores aprenderem a jogar o Targi do que propriamente o Arnak ou o Agrícola, que se calhar o Agrícola tem várias cartas e tem mais. Para quem não é conhecedor do Agrícola, provavelmente não iria votar muito a dar uma boa pontuação. O Arnak também há várias pessoas que não conhecem tanto. Já o Stone Age é muito mais jogado que estes três jogos. Um jogador selecionar para jogar 70% dos jogos selecionados, não jogando 30% dos jogos selecionados. Eu presumo que é uma circunstância, joga alguns, não joga todos. É como digo, iria criar desequilíbrios, iria criar alguns desequilíbrios no formato. Sei que há quem não goste de jogar, se calhar, todos os jogos do campeonato, mas nós preferimos que, se é para ser um campeonato, há uma preferência que todos têm de estar em pé de igualdade no princípio, e por isso é que acho que é importante jogarem todos os jogos. A data do campeonato, como referi antes, é a data que nós consideramos a melhor para não entrar em conflito com as temporadas. É um campeonato mais curto, se formos ver, o mês de julho foi a primeira fase, eles agora estão numa segunda fase de um playoff, mas estão a jogar jogos entre si e que têm mais tempo de manobra para combinar as datas e jogar. Maior variedade de jogos para escolher, como digo, é sempre complicado, foram 40 jogos à escolha, não sei, podemos pensar se deve estar mais. Eu diria que os 12 jogos do campeonato, se fosse daqui a um ano, iriam estar à votação. Desde há 6 meses já 9 jogos foram lançados. E estão mais jogos lançados. Também estão mais jogos a aparecer cada vez mais. Portanto, é possível que a lista de hoje, que dos 40, já seria um bocadinho diferente. Embora também há algo que alguns jogos, se calhar, por serem muito demorados, também não compensa às vezes estar nesta lista do campeonato, porque, como alguns referiam, de os jogos demorarem bastante tempo e nós pusemos 10 dias por partida. Nós temos, por exemplo, um Terraforming Mars, se fosse colocar com 10 dias, era demasiado curto. Mesmo jogadores rápidos, se não fossem jogadores sempre a jogar, podia ser demasiado curto. E nós temos às vezes de contrabalançar, se calhar, ok, não entra o Terraforming Mars, mas entra um Ark Nova que tem as suas simulas, é um bocadinho semelhante, é um pouco semelhante, mas que compensa por ser um pouco mais rápido e se calhar tem o mesmo nível de estratégia. Portanto, às vezes é necessário fazer esses ajustamentos. Daria a oportunidade de mais partidas mínimas, por exemplo, criação de grupos. Portanto, é algo a pensar. Não estou a dizer que não, mas é algo a pensar quando a organização reunir para definir se deve criar uma fase de grupos. Mas, como digo, a contrapartida é que, se criarmos grupos, os jogadores vão ter vários jogos, mais jogos, e se calhar é uma maior pressão, e se forem jogos do mesmo jogo, faz com que possa haver confusões em alguns jogos. Aqui outra questão que nós colocámos foi composto por 12 jogos. O que é que achaste do número, se foi correto ou não? Portanto, a maioria considerou que foi o número ideal. 33%, depois um terço, considerou que devia de ser entre 16 e 20 jogos, e só 8%, ou seja, um jogador que considerou que devia de ser 30, como na edição anterior. Portanto, é mais favorável haver menos jogos do que nas últimas duas edições, é pelo menos a opinião dos participantes que responderam ao inquérito. Em termos do formato de preferência, portanto,
a maior parte não, 46% considerou, preferiu este formato desta edição comparativamente às duas primeiras, e a outra metade considerou que não tem opinião. Portanto, não houve opiniões a considerar que o formato das duas primeiras edições queriam voltar. Depois aqui há um inquérito mais ao trabalho da organização. Portanto, excelente. Da parte da organização agradeço pela resposta. Depois aqui nós tivemos houve aqui um esforço de estar sempre a fazer emissões no YouTube, porque para promover, não deixar os jogadores, ao Deus dará, que não haja transmissões e a acompanhar o campeonato, acho que é muito importante. Houve também aqui uma transmissão do Michael, que é um expert no Seven Wonders do a analisar algumas partidas. Também temos outro youtuber que em princípio vai fazer uma análise do torneio do Azul e do Carcassonne. Portanto, nós fizemos esse pedido. Se tivesse entrado outros jogos, como por exemplo o Agrícola ou o Ark Nova, iríamos entrar em contacto com esses experts que fazem sempre conteúdo desses jogos para poderem analisar, para também tentar melhorar um bocado os jogadores para o futuro. Ou seja, isto também é um processo de aprendizagem. Com o tempo, os jogadores tendem a ficar melhor. Portanto, um terço diria que não viu os vídeos, portanto, ok. Outro terço considerou excelente, outro terço mais ou menos considerou bom. Portanto, da minha parte, agradeço. O que é que achaste do fecheiro do Google Sheets, que foi desenvolvido pelo Carlos Zamit? Portanto, foi excelente, portanto, a maior parte considerou que foi um bom formato. Foi um trabalho bem desenvolvido. Penso que também foi um processo a organizar que foi desenvolvido. Houve ajustamentos que ao longo do campeonato fomos pensando e que fomos criando. Algo, por exemplo, é bastante interessante é aqui comparar, por exemplo, os confrontos entre jogadores. Por exemplo, vamos cá aqui ver Govir e o Running Wild, por exemplo. Running Wild, por exemplo, eles defrontaram-se 4 vezes e no caso o Govir perdeu os 4 jogos, ou em finais ou em meias finais. Portanto, é muito interessante estar a analisar estes jogos e determinar onde é que eles perderam ou onde é que eles ganharam. Mas, por exemplo, se eu fosse aqui pôr um Diogo Alves, ok, defrontaram-se 3 vezes e o Golvir ganhou sempre os 3 jogos, que, se não me falha a memória, é um dos possíveis confrontos que ele pode ter caso nas meias finais. Ou, por exemplo, um Filipe Coutinho, que defrontaram-se 3 vezes. Pronto. Portanto, acho que é interessante. Nós tivemos também esta classificação por pontos que permitiu. A pontuação que nós determinamos foi um pouco influenciada pelos pontos do ATP, do ténis. Quantos pontos é que obtinham? Fomos ver e por isso é que fizemos depois passámos mais ou menos a organizar quantos pontos é que o vencedor ganhava, quanto é que era o finalista. Ajustámos aqui um bocadinho, pareceu um bocadinho similar aos torneios de ténis. Aqui continuar, portanto, isto era o Google Sheets. Depois aqui houve um inquérito, quem é o favorito a ganhar, portanto 2/3 considera que o Govir é o grande favorito. Depois os outros votos é dispersado entre o Diogo, o Gotuga, que infelizmente já foi eliminado, o Running Wild e o Filipe Coutinho. Portanto, vamos ver se a supremacia aqui dos votos do Govir se vai demonstrar no papel no final do dia. Portanto, isto foi o inquérito. Agradeço a quem respondeu. Espero que quem já esteja eliminado tenha apreciado o campeonato. Penso que foi bastante positivo. Agora, nesta segunda parte do vídeo, vamos só dar aqui uma vista de olhos ao MSO, que acabou ontem, segunda-feira, em que a representação portuguesa fez um honroso 6º lugar aqui na classificação de medalhas, com 3 ouros, 6 pratas e 8 bronzes.
e fez aqui no Junior Medals, aqui também uma boa representação da Estela Gomes, que com 5 ouros, 2 pratas e 2 bronzes. Portanto, vamos dar aqui só uma vista de olhos aos jogadores. Antes aqui analisar, portanto, nós tivemos 7 jogadores a representar aqui o campeonato. Vemos aqui, por exemplo, o António Paiva fez, não ganhou medalhas, mas fez aqui um quarto lugar no póquer, no Texas Hold'em. Teve aqui várias classificações, oitavo, sexto, sétimos, portanto esteve perto em alguns de conseguir medalhas. Aqui outro foi o Ricardo Gomes, já um habitué nos jogos do MSO. Neste campeonato, nesta edição, só andar aqui para cima, nesta edição fez aqui um bronze no Carcassonne, fez um gold no contínuo, fez também bronze no Imperfect Information, como nos jogos de informação imperfeita, que era um conjunto dos 5 melhores. Portanto, ele nessa pontuação fez um terceiro lugar. No Lost Cities terminou em terceiro e ganhou também um ouro no Patchwork, embora também fez aqui outros jogos bons, um oitavo lugar no Stone Age, aqui um quarto lugar no Azul, portanto teve aqui vários lugares aqui no top 10. Portanto, aqui foi o Ricardo Gomes, aqui o Luís Diniz, que também penso que foi uma estreia, fez alguns jogos, esteve aqui perto no King Domino, com um quarto lugar, aqui um sexto no Monopólio, portanto jogou menos do que os seus colegas, normalmente mais ou menos um torneio ou 2 torneios por dia, mas também teve aqui alguns bons jogos, principalmente no King Domino. Aqui foram estes 3, Nuno Torres, que conseguiu sair com um bronze no Carcassonne, e penso que este era o Carcassonne com 4 jogadores, que fez terceiro, e depois no Carcassonne com 2 jogadores fez prata nesse jogo, e ainda conseguiu logo no primeiro dia, se não me falha a memória, no Twix, aqui um bronze também. Portanto, foi a mais jogos, fez aqui quartos lugares, por exemplo, aqui num póquer, onde o Paulo fez sétimo, também aqui no gamão fez um quinto e um quarto lugar. Portanto, ele dedicou-se um bocado a vários jogos de abstratos ou a jogos do gamão. E no Carcassonne, onde ele é um dos jogadores mais fortes portugueses, conseguiu um bom desempenho. A seguir tivemos aqui o Guilherme, que foi um dos grandes medalhados portugueses. Ele conseguiu aqui um bronze no azul, em que é uma das suas especialidades. No Carcassonne conseguiu um ouro. Aqui, este foi o Carcassonne de 2 jogadores, foi um jogo em que tivemos o pódio só de portugueses. Na informação imperfeita, no conjunto de 5 melhores jogos, terminou em prata. No King Domino também fez prata. No Patchwork fez também prata. No Pentamind, que é a dita grande classificação do MSO, conseguiu um segundo lugar, portanto outra prata. E conseguiu também aqui alguns jogos, por exemplo aqui no Stone Age fez segundo, mas deve ter sido empatado com outros, e nos empates acho que ficou em quarto lugar, mas estava bem posicionado em alguns dos jogos. Portanto, foi aqui um bom desempenho. Para a sua estreia é um grande desempenho até. E faltam-me aqui 2 jogadores. Vamos aqui ver aqui noutra nesta, por exemplo, Seven Wonders Duel. Vamos cá ver Ricardo Araújo. O Ricardo fez aqui prata no Catan, fez bronze no Splendor e no Stone Age, empatado ainda aqui com o segundo lugar, tal como o Guilherme. Portanto, também uma boa pontuação. Teve aqui alguns resultados, por exemplo, no Carcassonne, 4 jogadores terminou em quarto no ranking. No Carcassonne, 2 jogadores,
houve o pódio português, ficou em nono. No Arthur Toys fez nono. Portanto, e no Puerto Rico acho que ficou empatado também em terceiro lugar, no terceiro lugar, mas no desempate ficou abaixo. Portanto, também boas pontuações. E por fim, só me falta uma jogadora, que é a Estela. A Estela que ganhou várias medalhas na categoria Júnior. Basta ver, Carcassonne ganhou prata e ouro. No Catan ganhou prata, no Dominion ganhou ouro, tal como no King Domino. No Lost Cities ganhou bronze e no Mastermind também. No Spinner ganhou ouro e no Ticket to Ride também ganhou ouro. Portanto, em suma, bons resultados nessa categoria. Vamos só aqui ver as classificações finais. Portanto, aqui no Pentamine, o Guilherme fez aqui um segundo lugar muito perto do Andrés. Portanto, esteve aqui muito perto de conseguir ser o campeão. Uma grande estreia. Um bocadinho mais abaixo ainda temos aqui o Ricardo Gomes aqui em oitavo lugar. E aqui o Ricardo Araújo em 22º. Nuno Torres em 29º. António Paiva em 40º. E aqui a Estela em 42º. E o Luís Diniz em 46º lugar. Portanto, aqui uma grande representação. Esta é a principal pontuação do MSO. Portanto, parabéns ao Guilherme. Aqui nos abstratos não temos aqui um top. O melhor jogador foi o Nuno Torres com o 22º lugar. Portanto, aqui temos aqui um bocadinho ainda um pouco longe, mas também é um bocado complicado às vezes no calendário dos jogadores irem a vários jogos. Portanto, mesmo assim, um bom desempenho. Ricardo Gomes, que só foi a 2 jogos, portanto é um pouco prejudicado. Mas se tivesse mais 3, como tem aqui os jogadores do top, talvez pudesse tido uma posição bem mais de cima. Nos jogos do Gamão, aqui ainda o Nuno Torres foi o nosso grande representante. Portanto, são os 3 melhores. Teve 165. Não está muito longe de um top 10. Ou seja, infelizmente tem aqui uma má pontuação num dos gamãos. Talvez uma pontuação que permitisse subir mais 50 pontos. E estávamos aqui a falar de um top 10, que era bastante bom. Vamos aqui ver também o xadrez. Penso que não temos ninguém. Assim, ninguém jogou xadrez. Uma classe bem mais à parte. Na informação imperfeita tivemos aqui o Guilherme e o Ricardo Gomes a fazerem segundo e terceiro. No caso do Guilherme, teve até no último dia ainda estava em primeiro, e só porque no Six Mint o catalão consegue uma boa pontuação e consegue ganhar os pontos suficientes para ultrapassar o Guilherme. É uma pena, mesmo assim os parabéns ao Guilherme e ao Ricardo por essa classificação. Mais abaixo temos António Paiva em lugar 17º, Luís Diniz e Ricardo Araújo, e ainda temos aqui a Estela também, mas como digo, faltam algumas pontuações. Por exemplo, aqui a Estela só tem 4 jogos, quando a pontuação são 5. O Ricardo Araújo também só tem 4, portanto é sempre um pouco penalizado quando não se tem todas as pontuações. Nos multiplayers, aqui houve uma aposta clara do Ricardo Araújo, ficou em 4º lugar, mas ainda a poucos pontos do terceiro. O Guilherme faz também aqui um 8º lugar, também não muito longe, mas tinha aqui uma má pontuação que lhe prejudica um pouco a classificação final. Se forem ver o seu grande adversário no Imperfect Information, está em 11º, portanto está um pouco longe. E, por exemplo, o campeão do Pentamine nem sequer tem 3 classificações suficientes, portanto é sempre complicado ganhar em todas, porque o calendário não permite estar em todos os jogos ao mesmo tempo, e por isso tem-se de fazer uma aposta. Mais abaixo do Guilherme temos aqui o Ricardo Gomes e a Estela Gomes, portanto
Estela Gomes esteve quase a passar o pai nesta categoria. O Nuno Torres é 18º, Luís Diniz 26º, portanto é o que temos. E por fim, no póquer, tivemos aqui o António Paiva, que esteve muito perto, ou seja, por décimas mesmo, que não fica em terceiro lugar. E portanto, esteve aqui muito perto, nem tem terceiro, estamos a falar aqui o segundo e o quarto tem mesmo por décimas, portanto é mesmo por pouco que ele não conseguiu passar a ficar nos três primeiros. Mais abaixo temos aqui o Nuno Torres, em 17º, Ricardo Araújo, mas só foi a um jogo, portanto não se pode comparar, faltava-lhe mais 2 jogos para ter uma classificação melhor, mas pronto. E esta foi a performance dos jogadores portugueses, eles estão de parabéns, uma excelente performance, um sexto lugar. Portanto, em nome do maior da minha aldeia, os nossos parabéns a todos os representantes. Espero que as temporadas, ou quem dos jogadores que participam nas temporadas, ou até no campeonato, como é o caso do Guilherme, tenham sido bons treinos para esta competição e para esta semana que eles passaram no MSO. Só aqui mostrar aqui o calendário para os participantes, para as pessoas do vídeo verem, ou seja, quem iria, por exemplo, a um gamão não podia estar a participar, se calhar, num Wingspan ao mesmo tempo, ou com... Portanto, havia várias escolhas que os jogadores teriam de escolher se preferem ir a um ao outro, se querem ir jogos abstratos, tem aqui vários jogos, se querem ir a jogos de informação imperfeita, tem aqui vários, portanto é sempre complicado de escolher qual deles é que querem ir. Como o vídeo já está longo e espero que tenham gostado desta análise ao feedback dos participantes e também da análise ao campeonato do MSO. Parabéns e até um próximo dia. Tchau.